Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Fisioterapia Forense na Prática. Queria dar os parabéns para você que está aqui comigo agora ao vivo e também para você que vai assistir depois, seja parabenizado também, porque enquanto muitos ficam reclamando da profissão, né, dizem, porque isso, porque aquilo, não se dedica a estudar, aproveita esse tempo para ficar numa série, assistir Big Brother e outras porcarias que não acrescentam nada na sua vida, e você não. Você está aqui estudando. Então, boa noite, Aldenir, Aline, Andréia, Cristiane, Daniele, Diego, Leiliane, Wagner, todos sejam muito bem-vindos. Nós temos 2 dias de evento. Hoje eu vou dar um overview da fisioterapia forense, vou explicar a área como um todo e vou falar do mercado de trabalho, que é muito importante. E amanhã eu vou falar do que todo mundo gosta de saber, que é como cobrar, quanto cobrar e como receber na área de fisioterapia forense. Eu acompanhei a pesquisa ali que eu passei e muitos de vocês não me conhecem ou me seguem há menos de um mês no Instagram. Aliás, quem não me segue ainda no Instagram, pode seguir lá no @Douglas Garcia Físio. Verônica, eu acho que não está mudo, não. Eu acho que você não habilitou seu áudio. Entra e sai da sala aí. De repente vai funcionar. Como eu ia dizendo, muitos de vocês não me conhecem, ou me conhecem há pouco tempo, e devem estar se perguntando, mas quem é Douglas na fila do pão, né? E eu sou um fisioterapeuta que me formei em 2003. E eu segui uma carreira muito parecida com a de muitos aqui. Eu comecei trabalhando na clínica. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar em clínica. Depois eu tive uma oportunidade, né, de trabalhar em hospital. Eu não acredito no acaso, mas eu fui convidado a atuar no hospital. Comecei atuando em plantões. Como eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sempre dou o meu melhor naquilo que eu faço. Eu segui uma carreira e logo em seguida eu já fui convidado a trabalhar também durante a semana, né, no hospital. Então eu acabei trabalhando na clínica, trabalhava no hospital. Isso começou lá em 2013. Vamos ver se o áudio está... Bom, o Eduardo disse que está me ouvindo. O Samsung SMA, eu não sei o nome ali, entra e sai. Maiane, também tem que entrar e sair. Será que eu estou sem áudio? Ó, Daniele disse que está normal, Fernando está normal, Diego está normal. Gente, você tem que habilitar aí no Zoom aí o áudio de vocês, cara. Não, tá funcionando. Pô, dei aula hoje de tarde no Zoom, né? Não ia ser. Não ia ser agora que ia dar errado, né? Olha ali, ó, Gabriel tá dizendo, ó, quem não escuta o áudio é porque só habilitar clicando no canto esquerdo. Beleza. Então, assim, eu segui trabalhando em clínica, hospital, comecei a complementar minha renda com domicílios também. Eu acabava trabalhando sábado e domingo com domicílios. E essa minha rotina, eu comecei a trabalhar mais horas para aumentar a minha renda. Porque eu queria ter um mínimo de dignidade ali para sustentar minha família. E quando chegou ali em 2010, eu já estava trabalhando, 2010, 2011, eu já estava trabalhando 14 horas por dia. Trabalhando 14 horas por dia para fazer um salário bom, né? Não era excelente, mas era bom. Só que isso era extenuante, era cansativo, eu estava numa estafa já, trabalhando 14 horas por dia. E em 2011, cara, foi o ano que a minha esposa ficou grávida e eu comecei a entrar num dilema pessoal. Porque como eu trabalhava 14 horas por dia e eu já estava numa fase de trabalhar de domingo a domingo, eu fiquei pensando assim, caramba, eu saio de casa, o meu filho está dormindo. Porque eu saía de casa umas 5h30, 6 horas para dar o primeiro atendimento no hospital para os pacientes. Caramba, eu saio de casa, meu filho está dormindo. Aí quando eu voltava,
chegava em casa 10h30, 11 horas, pô, ele vai estar dormindo também. Agora eu vou ver meu filho, né? Pô, saio de casa, e isso estava me deixando muito angustiado. E em 2011 eu passei por um momento onde eu estava trabalhando muito, assim. E eu estava numa fase que já estava 180 dias sem férias. Sem folga, na verdade, não sem férias, sem folga. 180 dias sem folga nenhuma. Ou seja, trabalhando direto. E aí eu consegui uma folga. Nossa, maravilha, uma folga, que maravilha. Delícia. 180 dias sem folga, uma folga. Programei a minha folga, era um domingo. Vou fazer, vou sair com meu filho, vou levar minha esposa. Meu filho não tinha nascido ainda. Vou sair com a minha esposa, vamos num parque, alguma coisa assim. Faltando 20 dias para... Umas 2 semanas antes da minha folga, eu recebi uma carta do Crefito me convocando para fazer parte da comissão das eleições. Eu era o presidente da mesa. Adivinha? No domingo da minha folga. O que o presidente da mesa tem que fazer? Tem que ir lá buscar no TSE a urna eletrônica, organizar a urna eletrônica lá, organizar o pleito, fazer um treinamento lá na urna e tal. E eu pensei, caramba, como eu sou azarado, e o Crefito, além de me cobrar minha anuidade caríssima, ainda no dia da minha folga me inventa essa eleição aí. Mas, enfim, eu na minha vida, eu sempre sou um cara muito disciplinado, focado, e tento extrair o melhor das situações. E eu disse, caramba, bom, vou aproveitar esse domingo aí para rever meus colegas. Fui lá, peguei a urna, instalei a urna e tal, organizei, e começaram a chegar os colegas lá para fazer o pleito. E aproveitei para conversar com um com o outro. Quando faltava uma meia hora para terminar, meia hora, 15 minutos para terminar as eleições, que a urna ia acessar as votações, chegou um colega que eu não via há muito tempo e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, tá trabalhando com o quê? Tô trabalhando com perícia. Aí eu falei para ele, legal, largou a físio, concurso. Não, trabalho com perícia na área de fisioterapia. Ah, que incrível! Me explica mais, ele estava com pressa. Me explica onde é que eu vejo, onde é que eu leio isso, como é que eu sei? Cara, peraí que eu vou fazer uma ligação aqui. Ele pegou o telefone, fez uma ligação para alguém que eu não conhecia. E disse, ó, fulano, tem um maluco aqui que quer estudar perícia, fisioterapia forense. Tu não manda um livro teu para ele? E a pessoa do outro lado disse, manda, pega o endereço aí. Aí pegou o endereço e tal, passei meu endereço de uma forma despretensiosa. Quando passou, o cara foi embora, terminou as eleições. Passou uns 15 dias, o correio me entregou um livro. Esse livro aqui, ó. Fisioterapia Forense, do professor Ricardo Wallace das Chagas Lucas. Quando eu peguei esse livro, comecei a ler, eu não entendi nada. Esse livro aqui é de 2009. E eu li ele e não entendia nada. Digo, meu Deus do céu, isso é muito disruptivo. É muito disruptivo isso aqui, cara. E eu comecei a procurar como estudar esse tema, porque eu já não aguentava mais, 14 horas por dia trabalhando, mal remunerado. Passou ali um tempinho, no final de 2011, meu filho já tinha nascido, e eu ali... apareceu um curso, Perícia Judicial e Ergonomia para Fisioterapeutas. Eu disse, beleza, vou fazer esse curso. Era em Novo Hamburgo, uma cidade, umas 2 horas aqui da minha cidade, Caxias do Sul, na Serra. Eu moro no Rio Grande do Sul. Aí, 3 finais de semana, sábado e domingo, direto. Professor Leonardo Rocha Rodrigues. Ele pegou e começou a dar aquilo lá, ele vomitou aquele conteúdo naqueles 6 dias ali, 3 finais de semana. Eu não entendi quase nada, mas vou estudar isso aqui. Estudei, peguei as apostilas, e aí comecei a fazer o que ele me orientou. Começa a conversar com os advogados aí, fazer uma parceria. Aí comecei a buscar uns advogados, explicar o meu trabalho como assistente técnico. E aí um advogado me ligou e disse, doutor, eu tenho um trabalho para nós.
eu estou precisando de um assistente aí para ajudar um cliente a defender a empresa do processo trabalhista. É um hotel e ele está com um processo, a cozinheira processou por lesão ocupacional. E eu, beleza, vamos trabalhar então. Aí peguei o processo, dei o processo, foi marcada uma perícia, eu fui como assistente, filmei a perícia, organizei, fiz o meu parecer de assistente técnico, entreguei para o advogado juntou no processo, passou uns 20 dias, o advogado me ligou, ó, Douglas, deu certo lá o processo, a perícia foi procedente para o cliente está muito contente, a gente ficou feliz e que o teu trabalho tem que vir acertar aqui os valores, vem aqui no escritório. Beleza. E eu fui. Quando chegou lá, ele disse para mim, olha, doutor, a gente não combinou antes os honorários, mas o senhor pode me passar quanto é que deu, né? E eu, na hora, eu não estava preparado, eu comecei com aquela síndrome do cachorro vira-lata que a gente tem, de que o nosso trabalho não vale nada. E eu comecei a fazer um cálculo aleatório na minha cabeça. Beleza, R$50 um deslocamento. Demorei uma tarde para fazer o documento. Vou cobrar uns R$200. De repente ele me pede recibo, vou botar uns 300 pila. Se ele me pedir um desconto, fechamos 250. Só que na hora eu tive uma presença de espírito de devolver para ele a pergunta. Doutor, quanto que o senhor está acostumado a pagar nesse trabalho? E ele falou, olha, aqui no escritório a gente paga um salário mínimo. Cara, o salário mínimo era mais ou menos, na época, uns R$800. Eu demorava... Bom, eu fui para o céu e voltei e vi Jesus Cristo, porque eu demorava um mês no hospital trabalhando para fazer um salário mínimo. Um mês, de domingo a domingo. E quando ele falou um salário mínimo, só ok, fechado. E quando ele pagou com cheque, cara, eu olhei aquilo e disse, meu, é isso. É esse o lugar que eu quero estar. É aqui que a minha assinatura tem valor, porque para o convênio não vale nada. Para o convênio vale R$5 no hospital lá, para os atendimentos que eu fazia, sujo ainda. Tinha que tirar nota. E aí eu comecei a mergulhar nessa área. Logo em 2012, eu entrei para a primeira turma de pós-graduação de fisioterapia forense do Brasil. E eu continuei me aperfeiçoando. Nessa sequência, a fisioterapia forense ela tem uma relação com a fisioterapia do trabalho, não é a mesma coisa, eu vou explicar tudo isso hoje, mas a fisioterapia forense e a fisioterapia do trabalho elas se encontram na ergonomia em alguns momentos. E eu acabei sendo empurrado para a área de ergonomia porque as empresas têm muito problema de doença ocupacional. E eu me pós-graduei em fisioterapia do trabalho, fiz a prova de título, eu sou especialista profissional em fisioterapia do trabalho. Sou pós-graduado em engenharia humana, que é uma fusão, é um conceito europeu da fusão entre auditoria, ergonomia e higiene ocupacional. E ao longo da minha carreira, eu já atuei direta e indiretamente em mais de 2.000 processos judiciais e eu já fui nomeado perito judicial mais de 700 vezes. Eu sou perito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é do Rio Grande do Sul. Já fui nomeado em Santa Catarina, que é o TRT-12. Sou do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, faço perícias na Fazenda Pública. E em 2012 eu fiz a pós, 2013, 2014 eu comecei uma transição de carreira, abandonando a clínica, o hospital, e de 2014 para frente eu venho me dedicando 100% ao trabalho na fisioterapia forense. Então essa é a minha breve história na área. Mas vocês não vieram aqui para ouvir minha história, só contextualizei ela para vocês, para quem não me conhecia, como é que eu cheguei até aqui, e eu vou compartilhar, então, a nossa aula aqui. Deixa eu pegar aqui o meu... Vamos compartilhar. Aqui. Muito bem. Deixa eu só fazer aqui uma organização melhor. Beleza. O que eu preciso saber para atuar com fisioterapia forense? Então, a gente tem algumas questões envolvidas aqui.
O primeiro, eu preciso saber o que é fisioterapia forense. Depois, eu preciso entender a legislação envolvida, os níveis de atuação do fisioterapeuta forense, os papéis que o fisioterapeuta forense pode assumir, as áreas de atuação. Então, isso é o que nós vamos ver hoje aqui, além do mercado de trabalho. Quando eu falo em fisioterapia forense, quase todo mundo, por contato superficial na faculdade, ou até por uma leitura que faz ao longo, quando começa a buscar informações sobre fisioterapia forense, quase todo mundo enxerga a perícia trabalhista. Porque nós começamos na Justiça do Trabalho. As primeiras notícias que se tem de um fisioterapeuta atuando em fisioterapia forense é com a perícia trabalhista. Mas eu quero que vocês, a partir de hoje, entendam que perícia trabalhista é um pedacinho da perícia e a perícia é um pedaço da fisioterapia forense. A fisioterapia forense, na verdade, é um guarda-chuva. E além da perícia, ela abriga a assistência técnica e a jurisconsultoria. Nós temos um quarto ambiente aqui, uma quarta área, que é a arbitragem. Mas eu não vou falar nisso, porque é uma coisa muito complexa. E esses 3 pontos aqui já são os suficientes para entender que esse guarda-chuva é a fisioterapia forense. Então, quando você conversa e você começa a observar, você não pode considerar um profissional que ele é um fisioterapeuta forense se ele não sabe atuar nessa forma. Às vezes, não, eu sou fisioterapeuta forense, mas eu não faço jurisconsultoria, eu não sei fazer. Então, você não é um fisioterapeuta forense. Porque o fisioterapeuta forense precisa saber transitar em todas as áreas. Assistência técnica, perícia e jurisconsultoria. E nós vamos esmiuçar cada uma delas aqui separadamente. O perito é o profissional de confiança do juiz e os assistentes são os profissionais de confiança das partes. E o jurisconsultor é o cara que atua fora de processo, dando a sua opinião técnica sobre o assunto. Então, esse guarda-chuva é a fisioterapia forense. Importante saber também que quando eu falo em perícia, eu só tenho uma coisa a fazer, entregar um laudo. É um serviço único. Eu só posso entregar o laudo. Quando eu sou assistente jurisconsultor, eu tenho mais de 18 serviços a entregar. E cada serviço desse pode ser cobrado separadamente, e nós vamos falar disso também hoje. No final da apresentação, eu vou abrir os microfones para vocês perguntarem o que quiserem, e também as dúvidas vocês podem botar no chat, e ao final eu vou pegar e vou responder uma por uma das dúvidas. Bom, falar rapidamente em legislação, nós temos algumas legislações envolvidas com a perícia e a assistência técnica de fisioterapia. A primeira é o nosso Decreto-Lei 938, de 69, que é a lei que regulamenta a profissão do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. O artigo 5º, inciso 1º, diz que uma das atribuições do fisioterapeuta é assessorar tecnicamente órgãos públicos. Isso está na nossa lei. A nossa lei, ela é antiga, ela é de 69, ela nem contemplava até onde a fisioterapia ia chegar. Mas a intenção do legislador, ou seja, quem construiu a lei, ela sabia. Esse pessoal que construiu a nossa legislação, eles sabiam que nós éramos uma profissão que evolui muito. Então, eles já deixaram de uma forma ampla, dizendo que o fisioterapeuta e os terapeutas ocupacionais são profissionais que darão assessoria técnica a órgãos públicos. Bom, o perito é um auxiliar da justiça e a justiça é um órgão público, logo, assessorar tecnicamente a justiça é algo assegurado ao fisioterapeuta desde a sua formação. Além disso, nós tivemos lá em 1975 uma lei que regulamentou o sistema COFITO-CREFITO e outorgou ao COFITO a possibilidade de criar as diretrizes da profissão. O que é e o que não é, e o que pode e o que não pode. Nesse contexto, o COFITO fez a resolução COFITO 80, que trata especificamente do diagnóstico fisioterapêutico, porque não existe uma atuação do fisioterapeuta forense sem diagnóstico, ou seja, você precisa saber construir o diagnóstico fisioterapêutico. Eu vou além do mais, eu vou além disso. Nós temos a resolução COFITO 370, que fala da CIF. E aí eu faço uma pergunta. O fisioterapeuta é obrigado
a usar CIF? Me diz aí. É obrigatório? O fisioterapeuta tem que usar CIF? Tem que usar. Pode ou não pode? Escreve no chat para mim. É obrigatório ou não é? Ó, alguém escreveu ali, deveria. Ó, o Flávio disse que sim, mas o Flávio não vale, né, Flávio? Pô. Camila, Alicia, ó, tô gostando de ver. Aham. Cara, na verdade, quando o Conselho fez a Resolução 370, pode até ser que ele não tinha a intenção de que aquilo fosse obrigatório. Eu não sei a intenção dele. Mas ele botou lá, assim, no seu artigo 1º da Resolução 370. Os fisioterapeutas adotarão a CIF e os fisioterapeutas aplicarão a CIF após os seus respectivos diagnósticos. Isso foi escrito no imperativo. E no direito não tem interpretação. Ou é ou não é. Nesse contexto, se o teu conselho de classe diz que a partir da Resolução 370, os fisioterapeutas aplicarão e os fisioterapeutas adotarão, não cabe margem de interpretação. Então, hoje, você que está aqui comigo, se você, ao final, ao emitir um atestado, emitir um relatório, emitir um parecer, e que vai afirmar o seu diagnóstico, você não faz pela CIF, você está contrariando a Resolução 370. E contrariar resoluções é infração ética. Então, pensa nisso aí. Botei essa pulga atrás da sua orelha aí, durma com um ruído desse. Além da 370, nós temos outra resolução envolvida, que é a 466. A resolução 466, ela é específica da perícia. Ela trata da perícia fisioterapêutica e da assistência técnica. Os incisos do artigo 3º, eles vão falando assim, o que é uma perícia extrajudicial, o que é uma perícia judicial geral, depois ele especifica 2 perícias, a perícia trabalhista previdenciária, depois ele fala da perícia envolvendo as questões securitárias e da pessoa com deficiência e também envolvendo isenções fiscais. Mas ao longo aqui do nosso evento, eu vou aprofundar um pouco mais e vou mostrar para vocês que a gente tem mais áreas de atuação que não estão na resolução de forma explícita, mas vão se encaixar na perícia judicial geral. Beleza? Muito bem. Quando um fisioterapeuta forense ele se depara com o convite de trabalho, ou seja, a pessoa pergunta, olha, eu preciso que você me ajude aqui num processo, olha, eu preciso que você me dê a sua opinião, olha, eu preciso que você analise aqui comigo um caso, a primeira coisa que você vai se perguntar é qual é o nível que essa demanda está. Se ele está num nível administrativo ou está num nível judicial. Por que isso? Porque existem diferenças, principalmente em relação à legislação envolvida. Quando eu falo no nível administrativo, são coisas com regramento próprio da instituição, do órgão envolvido. Por exemplo, o INSS. O INSS ele tem um regramento administrativo. Qual que é a regra lá? Bom, para o cara pedir um auxílio-doença, ele precisa fazer o quê? Precisa ligar lá, baixar o aplicativo, agendar a perícia dele. A perícia tem que ser médica, está escrito na lei do INSS. O cara tem que levar os documentos. Essa é a regra. Eles dão a regra, porque é um nível administrativo. Por exemplo, o DPVAT, as questões envolvendo seguros. O que o DPVAT lá, que agora está sendo administrado pela Caixa, diz? Você tem que baixar o aplicativo, tem que fazer upload dos documentos, tem que subir lá os seus atestados, boletim de ocorrência, tem que marcar lá, às vezes, uma perícia administrativa. Essas são as regras. Ele determinou as regras. Então, o INSS tem as regras dele, o DPVAT tem as regras dele. Quando você faz uma apólice de seguro de vida, a apólice é o regramento administrativo. Ou seja, eles disseram lá, para você receber, você tem que ter esse problema, você tem que juntar esse documento. As empresas, a própria empresa que você trabalha, hoje, ela tem regramentos administrativos. Ela diz o horário que você tem que entrar, o horário que você tem que sair, diz lá as regras, você não pode usar celular, você tem que participar do treinamento.
Então, tudo isso é no nível administrativo. E existem trabalhos que podem ser feitos pelo fisioterapeuta forense no nível administrativo. Tá tudo bem. Vamos supor que a pessoa se sentiu lesada ou injustiçada pelos acontecimentos no nível administrativo. Por exemplo, o INSS, a pessoa foi lá, entregou os documentos, passou pela perícia, fez tudo o que tinha que ser feito, mas o INSS negou o benefício para ela. E não tem mais a recorrer, está negado. Acabou. Fica por isso mesmo? Ah, não sei, vamos ver. Lá no DPVAT, lá na Caixa. Pô, mandei meus documentos, expliquei a minha situação, eu tenho direito a R$13.500, mas a Caixa me pagou R$135. 1%. Fica por isso mesmo? Fui lá, questionei, briguei, liguei no 0800, não, é isso, se quer, quer, se não quer, tchau. Mas fica por isso mesmo? Não tem o que fazer? Lá na sua empresa, a empresa botou uma regra abusiva, pediu para você, sei lá, ser revistada. É uma regra que ela criou da cabeça dela lá. Todo mundo tem que ser revistado entrando e saindo. Ah, eu não quero fazer, fica por isso mesmo? Não, não é assim que funciona. Então, o que acontece? Quando o nível administrativo, as pessoas não se resolvem por algum motivo, a pessoa pode buscar os seus direitos, levando a questão para o nível judicial. E lá no nível judicial, o regramento administrativo ele é colocado de lado e quem manda é uma lei chamada Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele delimita como o processo vai acontecer, as provas que vão ser produzidas. Por isso que todo mundo que tenta se encostar lá no INSS e não consegue, o que ele faz? Tira do nível administrativo, leva para o judicial e vão discutir lá na esfera federal. Ah, lá no DPVAT, recebi pouco, recebi pouquíssimo, não foi um valor irrisório, como eu dei o exemplo agora. O que a pessoa faz? Ela tira do nível administrativo, leva para o judicial e vai discutir na justiça. Então, quando você for atuar, você tem que entender os níveis. Por quê? Porque o seu papel como fisioterapeuta forense nos níveis são diferentes. No nível administrativo, você vai estar como jurisconsultor. Você está prestando consultoria. Você vai receber um questionamento e vai devolver com a sua opinião. Não existe a figura, na maioria dos casos, né, de perito e assistente técnico no nível administrativo. Diferente de quando o processo vai para o nível judicial, lá no nível judicial, o Código de Processo Civil, ele delimita dois papéis, o perito do juiz e o assistente técnico das partes. Então, esses são os níveis. E aqui nós vamos recapitular os papéis. Então, você vai poder ser o perito do juízo, que vai atuar no nível judicial. Você pode ser o assistente técnico de uma das partes, o autor ou o réu. Ou você pode ser o jurisconsultor. Até coloquei o bonequinho trabalhando em casa, porque a maioria dos nossos trabalhos como jurisconsultor, eles podem ser feitos em home office. Eu vou explicar os trabalhos que a gente pode fazer. E eu sou home office desde 2015. Mais ou menos ali eu já comecei a minha transição de carreira. Você faz a coleta de informações e volta para casa para fazer os seus documentos forenses. Então, nós atuamos na área como perito, assistente e jurisconsultor. São os 3 papéis. Então, se você não sabe um desses 3 papéis, você não é um fisioterapeuta forense. Você precisa conhecer. Se você for nomeado perito, você tem que saber atuar. Se você for indicado assistente técnico, você tem que saber atuar. Se você for consultado sobre uma demanda, você tem que saber responder como jurisconsultor. Esse é o formato, beleza? Muito bem. E vamos falar agora das áreas de atuação, né? A gente meio que mesclou aqui, falou um pouco da área trabalhista, previdenciária, securitária. Falei da resolução 466, que delimita ali as nossas áreas de atuação. E agora nós vamos pegar as áreas com exemplos mais práticos,
Vamos pegar a área trabalhista. Na área trabalhista é aquela mais famosa, né? A área que quase todo mundo ouviu falar da perícia, começou na área trabalhista. A área trabalhista, ela separa a perícia em duas partes. Nós temos uma perícia na pessoa, uma perícia de saúde, uma perícia avaliando fisicamente o autor, o reclamante, que a gente chama, e uma perícia no local de trabalho, para ver as condições ergonômicas, quase sempre, daquele local. E o juiz quer saber se essa pessoa está acometida de alguma doença, se essa doença gerou incapacidade e se essa incapacidade tem relação com o trabalho. E isso a gente chama de nexo causal. O juiz busca isso, saber essas demandas. Então, a gente pode atuar na área trabalhista nesse formato. Uma perícia na pessoa, uma perícia no local de trabalho. Já na área previdenciária, o nosso foco é avaliar fisicamente o autor. E não conheço até hoje, não conheço nenhum colega que atue como perito na área previdenciária, perito do juiz. Preferencialmente, os juízes hoje nomeiam médicos, porque eles estão mais tempo no mercado, porque somos poucos fisioterapeutas forenses, porque estamos colocando o nosso trabalho à disposição da sociedade há pouco tempo, mas já estamos atuando fortemente na área previdenciária como assistente técnico ou como jurisconsultor. O paciente pode procurar o advogado parceiro, dizer que gostaria de entrar com o processo judicial. Neste momento, o processo ainda não existe. Você pode fazer uma avaliação física deste indivíduo, apontar todas as deficiências estruturais e funcionais que ele tem, as limitações de capacidade e a restrição de desempenho, tudo isso codificado, quantificado e qualificado pela CIF, num parecer que o advogado vai usar para dar start na ação judicial. E nada impede de você começar um projeto, começar um trabalho como jurisconsultor fora do processo, o processo começa a andar e o paciente diz, olha, eu gostaria que você atuasse dentro do processo comigo. E ele indica você assistente técnico. Você tira a capa do jurisconsultor, bota a capa do assistente, entra para dentro do processo e pode pleitear alguns direitos a mais ali, que não vem ao caso aqui nessa pincelada que eu estou dando. Mas você pode atuar muito forte como assistente técnico, jurisconsultor na área previdenciária, ajudando com impugnações, e eu vou aprofundar isso depois também, com quesitações e tudo mais. Podemos atuar na área securitária, como a gente já vinha conversando, DPVAT, seguros de vida. Na área securitária, nós estamos vendo um movimento de pacientes acionando o seu seguro de vida por sequelas da pós-Covid, né? O paciente sequelado pós-Covid, fica com sequelas cardiorrespiratórias e isso tem direito de seguro de vida. É um tipo de invalidez. E as pessoas, então, têm buscado seus direitos. E o fisioterapeuta forense é o profissional habilitado e capacitado a fazer pareceres sobre capacidade cardiopulmonar que o indivíduo tenha reduzido por algum motivo. Área criminal. Bom, a área criminal ela desperta muitas curiosidades e é importante que a gente entenda que na área criminal não tem nada a ver com crime, morte. Nós somos profissionais do movimento e nós não temos nada a avaliar no cadáver. Não é tipo CSI ou mentalista, esqueça isso. A área criminal ela se posiciona em 4 grandes áreas. A primeira delas é a agressão física mesmo, Lei Maria da Penha, você agride a pessoa e a pessoa fica com alguma sequela. Tá? Então, a gente pode avaliar fisicamente aquela pessoa agredida e montar um documento dizendo a extensão da lesão. A outra forma de atuar na área criminal é com o erro, né? O erro do profissional da saúde. Pode ser um erro médico, um erro do fisioterapeuta, do biomédico, do esteticista, do enfermeiro, que venha a repercutir com sequelas físico-funcionais. Então, você pode atuar, isso cai na área criminal. Nós temos também os crimes de relação de consumo, que envolve o Código de Defesa do Consumidor e quase sempre cai na propaganda enganosa ou na prestação de serviço ruim. Promete para o cara lá que ele vai comprar um pacote e vai emagrecer 10 quilos, a pessoa não emagrece nada. Isso é um crime de relação de consumo. Ou então, assim, vem aqui na minha clínica de estética, eu vou aplicar o Super Megatron aqui na sua barriga e vai perder 40 centímetros de barriga. E a pessoa não perde nada. Crime de relação de consumo. E nós temos também o crime contra a saúde pública, que é quando você presta um serviço para a sociedade de maneira errada, ou equivocada, ou negligente. Sei lá, você tem a sua clínica e você aplica os aparelhos sem aferição.
ou você usa insumos vencidos para prestar o serviço como fisioterapeuta. Isso cai também nos crimes de saúde pública. Nós temos os processos na fazenda pública, esse eu atuo como perito, certo? Na área trabalhista, sou perito trabalhista e também atuo na fazenda pública com os processos contra o Estado, a União e os municípios, quase sempre na busca de tratamentos especiais. Ou seja, o paciente processa o Estado pedindo um tratamento especial. O que eu tenho trabalhado que as pessoas pedem? Bobat, que o SUS não cobre, treino de marcha suspenso. E já fiz processo onde a pessoa processou o Estado pedindo um andador invertido, uma cadeira de rodas motorizada, atendimento domiciliar. Então, isso cai na fazenda pública e o juiz precisa um perito para dizer para ele se realmente a pessoa vai se beneficiar daquilo que ela está pedindo. Então, isso é na fazenda pública. Isenções fiscais, que é a compra de carros com desconto. O nosso trabalho também se encaixa nessa questão envolvendo as isenções fiscais. E uma área que eu não atuo, eu sou um completo ignorante na área militar. Eu sei que conheço profissionais que atuam nessa área, mas eu sei que o militar ele tanto se lesiona em serviço quanto em treinamento. Então, também existem lesões aí na área militar. Então, esse é vocês conseguem imaginar o tamanho do mercado de trabalho? Veja, nessa flor aqui, que eu mostrei para vocês, veja como na justiça o nosso trabalho é importante. Em todas essas áreas, para a pessoa buscar o seu direito, ela precisa provar o quê? Que ela perdeu o movimento. Na doença ocupacional, no acidente de trabalho, nos auxílios, nas invalidezes securitárias, na parte criminal, na fazenda pública, na isenção fiscal, ela precisa provar que perdeu o movimento para buscar o seu direito. E quem é o profissional do movimento? Que mais estuda o movimento das 14 profissões da área da saúde? Somos nós. Então, o nosso trabalho casa muito bem com a justiça. Pontuado isso, vamos falar do mercado de trabalho. E aí, Douglas, como é que está esse mercado? Puxa vida, como é que está? As pessoas adoram, me chamam no Instagram. Como é que está em Recife? Como é que está em Porto Alegre? Como é que está em São Paulo? Como é que está em... Gente, a primeira coisa que eu quero desmistificar para você é o seguinte. O mercado de trabalho, ele é definido por você. Há espaço para todo profissional que é diferenciado. Você pode ir para a cidade que não tem ninguém, mas se você for incompetente, você nem isso, você não consegue cliente, cara. Então não é a cidade que faz a pessoa. Eu não sei por que isso aparece tanto no meu Instagram. Parece que vem da faculdade. Você tem que estar ligado na cidade que você está. Você tem que estar esperto, porque não é todo lugar que tem trabalho. Gente, nós trabalhamos com seres humanos. Onde tem uma pessoa se mexendo, tem fisioterapia. E olha só o mercado, eu quero que você pense na capilaridade. Nós trabalhamos para um dos 3 poderes do país. O país tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós atuamos para o judiciário. O judiciário tem capilaridade, ele está em todos os municípios. Então, se tem justiça e advogado em todos os municípios, e tem pessoas em todos os municípios, tem trabalho para a gente, cara. Então, vamos por aí. Perguntas frequentes do mercado de trabalho. É concurso? Não. Perícia judicial não é concurso. O perito judicial é um cargo de confiança. Ou seja, o juiz te nomeia porque ele confia em você. E como é que ele vai confiar em você? Você tem que fazer algumas etapas. Você tem que se cadastrar no tribunal, fazer tudo direitinho. E, por último, você tem que ir lá se apresentar para ele. Né? Então, as perguntas que a pessoa me fala. Alguém já perguntou, como é que tá na Bahia? Gente, tá bom em todos os lugares, cara. Você é diferenciado? É a mesma coisa você me perguntar assim, Douglas, tem mercado para vender moto no interior? Tem, cara. Tem uma pessoa lá se mexendo? Tem fisioterapia. Então, assim, não é o mercado, gente. Tirem isso da cabeça de vocês. Isso é uma virada de chave. Você faz o seu mercado. Se você fizer o que todo mundo faz, você fica na média. E a média te puxa para baixo. Você tem que ser diferente.
O que você faz diferente? Que o seu trabalho vale mais que os outros? O que o paciente... Você tem que fazer o paciente desejar você. Então, o primeiro ponto é esse. Seja desejável. Por que o cara quer trabalhar com você? Ai, Douglas, você acha que tem algum fisioterapeuta no Brasil que cobra R$1.000 a consulta? Não, isso não existe. Existe! Vai ali no Instagram da Valquíria Fernandes e vê quanto é que é a consulta dela. É R$1.000. E tem gente que viaja para Natal, que é onde ela mora, para ser consultado por ela. Por quê? Porque ela é a melhor do Brasil. Então é isso, galera. Vamos se ligar. Esqueça, você está na cidade pequena, tem trabalho para você. Sempre tem trabalho para você. Beleza. Vamos seguir aqui. Depois eu volto nas dúvidas, tá? Preciso de pós-graduação? Não. Não é pós-graduação que vai fazer a diferença para você. O que você precisa é capacitação. Você precisa se capacitar, sim, porque perícia, fisioterapia forense não é bico. Não é uma coisa assim que você faz de forma aleatória. Você tem que se capacitar. Mas a pós-graduação é o próximo passo. Primeiro você se capacita, começa a atuar na área, começa a perceber as nuances, começa a entender o mercado, começa a atuar. Beleza, é isso que eu quero. Vai para a pós. Então, a pós-graduação sempre é o próximo passo. Preciso de indicação de conhecidos. Isso é uma outra coisa que... É um mito isso aí. Gente, a minha mãe é costureira e o meu pai é metalúrgico. Se eu fosse depender de indicação para trabalhar, eu não ia ter indicação de ninguém. Meu pai depois se formou engenheiro e numa família de 6 irmãos e numa família enorme, com um monte de primo, ele é o único que tem nível superior. Então, assim, não é conhecido que faz você, é você ter cara para ir lá e falar e se preparar. Não vai lá falar com o juiz sem saber nada. É estudar, botar a bunda na cadeira. É isso que faz você diferente. E, cara, se eu dependesse de conhecido, meu sobrenome é Garcia. Garcia vira uma pedra, tem uns 50 embaixo. Eu não tenho aqueles sobrenome de político famoso, né? Vilas Boas, esses sobrenome pomposo. Não é Garcia, é comunzão. É os fugidos do Uruguai que vieram para cá, entendeu? Então, cara, esquece isso, não é por indicação que você vai trabalhar. Não é com conhecido, com conchavo, não é. É você sendo o que os meus alunos carregam no pulso. Eu sou tão bom que não posso ser ignorado. É isso que a gente carrega aqui, ó. Eu sou tão bom que não posso ser ignorado. Preciso ter um consultório? Isso é uma pergunta importante. Preciso? Não, eu não tenho consultório. Eu trabalho em home office, tá? E quando precisa avaliar alguém? Alugo o consultório da minha colega. Volta e meia que me acompanha no Instagram, eu faço os stories. Olha aqui, ó, hoje eu tô aqui na doutora Gina. Ela tem uma clínica linda, maravilhosa, eu alugo o consultório dela. Ótimo, não preciso. E outra. Ah, mas e se eu for perito? Se for perito, você pode usar a sala do fórum. O próprio fórum tem sala de perícia. Então, cara, não precisa consultório, não. Outra coisa, eu sou recém-formado, posso atuar? Claro! Quisera eu que lá em 2003 tivesse alguém que tivesse dito, vai para essa área que é bom, meu filho. Vai para essa área que você vai se desenvolver. Então, cara, recém-formado, eu tive aluno meu que estava com o Crefito baixado há 20 anos. E a pessoa reativou o Crefito, começou a estudar novamente a parte, se atualizou na parte de ortopédica, entrou na área de fisioterapia forense. Então, cara, o mercado está aí, é um oceano azul de oportunidades. Vamos falar de oportunidades, cenário atual. Eu não tenho os números mais recentes do DPVAT porque eles não atualizam. Mas olha só, 2020 pagou 200 mil indenizações por acidente de moto, mais de 310 mil vítimas. É de todo mundo aí que se machucou. E no DPVAT você pode atuar de duas formas. Você pode fazer o documento forense para ele pleitear os direitos, ou você pode atender a pessoa, porque ela pode gastar até R$ 2.700 com despesas suplementares de saúde. Se você que está me assistindo, você tiver uma clínica, você poderia atender essa pessoa particular e ela poderia gastar com você até R$ 2.700 que o DPVAT indeniza, reembolsa a pessoa. Basta emitir um recibo ou uma nota fiscal. Vamos falar do INSS.
uma máquina de negar benefícios. Ele negou, em média, 3,4 milhões de benefícios por ano. Tudo, cara, quase tudo isso é judicializado. Então, são milhões e milhões de pessoas entrando com processos judiciais. Na cidade pequena, na cidade grande, na cidade média, na microcidade, todos os lugares. E mais, você tem liberdade geográfica. Você pode morar na cidade pequena, você pode prestar serviço numa cidade maior do lado. Cara, pensa nisso com carinho. Vamos falar de acidente de trabalho. Brasil também. Nós somos top 10 em acidentes de trabalho. Os dados mostram aí mais de 500 mil acidentes. Deixa eu voltar aqui. Eita. São mais de 500 mil acidentes. E se nós pegar o top 20 CIDs, os top 20 CID de acidente de trabalho, 90% é ortopédico, fratura de punho, dorsalgia, lumbago com ciática, entorse e fraturas de tornozelo, contusões CID-M, quase tudo, síndrome do manguito rotador, síndrome do túnel do carpo. Cara, é uma... Isso que, dessas 500 mil notificações de acidente, muitas são subnotificadas, porque se a empresa emitir uma comunicação de acidente de trabalho, ela assume a culpa. E muitas vezes as empresas elas subnotificam as coisas. Então, cara, é um mercado absurdamente grande, tá? Vamos falar dos principais clientes do fisioterapeuta forense. Ele tem 2. Juízes, que são 18 mil profissionais no Brasil, mais ou menos, que é o mercado mais disputado, é mais difícil atuar, é mais desafiador, porque vamos supor assim, são 18 mil juízes, né? Mas tem juiz tributário, da vara da família, que talvez não usem os serviços do fisioterapeuta forense. Vamos botar aqui metade, então, 9 mil juízes. Já são bastante profissionais, mas cada um deles já tem os seus peritos de confiança. Então, você teria que disputar o mercado aí em algum lugar onde não tem perito. Mas o mercado que eu quero que vocês olhem, e recapitulando, para o juiz você só tem uma coisa a fazer, que é entregar o laudo. Mas o maior mercado dessa área, ele está desse lado. É com os advogados. Nós temos 1.300.000 profissionais no Brasil. 1.300.000 advogados. Vamos supor que só metade deles quisesse um fisioterapeuta forense. Só metade, 650 mil. Bom, 650 mil querem um fisioterapeuta forense. Sabe quantos fisioterapeutas nós somos no Brasil? Em torno de 350 mil. Se cada advogado quisesse um fisioterapeuta forense para si ou um fisioterapeuta generalista para si, não tem fisioterapeuta para atender eles. E aí você multiplica o número de advogados por número de processos judiciais. Porque 1.300.000 advogados. Se cada um tivesse um processo, seria 1.300.000 processos. Mas não é isso. Um advogado, para gerar lucro e botar dinheiro no bolso, ele tem que ter 1.000 processos no escritório. E aí você faz a conta de quantos processos rodam no Brasil. Cara, é surreal esses números aí, não dá nem para fazer a conta. Beleza. Para o juiz entrega o laudo. E para os advogados, o que você vai entregar? Vou falar aqui agora dos serviços que a gente oferece aos advogados. Nós temos mais de 18 serviços a oferecer para os advogados. Eu prometo aqui que eu vou voltar aqui e olhar o chatzinho depois, beleza? Libera até o microfone também. Um serviço que a gente faz para os advogados que eles amam é fazer auditoria documental. O paciente chega para ele com uma sacolada de documentos. Tudo misturado. Exame de sangue, exame de próstata, raio-x, ecografia, tananã, uns da década de 90, uns recentes, tudo misturado. E ele diz, olha, doutor, eu estou com um problema no ombro e o INSS me negou e eu quero entrar na justiça. O advogado pega aquela sacolada, como é que ele vai saber o que ele vai usar? O que é bom para o processo, o que não é? Como é que está organizado aquilo ali? Então, o que a gente faz? A gente pega aquela sacolada ali
e a gente faz o que faz tranquilinho. Classifica, organiza e descarta. O que é bom a gente usa, o que não é bom a gente separa. E mais, a gente pode pedir para o paciente buscar mais informações. A gente pode pedir para ele buscar o prontuário do ortopedista, pegar o prontuário com o fisioterapeuta que ele trabalha. Então, a gente tem muitas opções aí que a gente pode ajudar. Então, isso é um serviço que a gente faz para advogado. No escritório que eu trabalho, na área previdenciária, com a doutora Priscila, nós já fizemos um cálculo por baixo. Um advogado júnior, em começo de carreira, se ele receber uma sacolada, ele vai precisar um turno, mais ou menos, para ter uma ideia se aquilo é bom ou se é ruim. O que fazer com aqueles exames, porque ele vai ir para o Google, ele vai pesquisar, ele perde muito tempo. E nós, em 1 hora, a gente resolve isso aí. Menos. Bate o olho, separa, organiza e tal. Como a gente está com os documentos na mão ali, a gente consegue fazer o quê? Um raciocínio clínico entre os documentos de saúde, incapacidade e o evento gerador. O cara diz, não, eu sou soldador montador e eu estou com problema no ombro. Cara, soldador montador, usa uma tocha. Não, realmente pode ser um problema do trabalho. Ou então, assim, ó, eu sofri um acidente de carro, fraturei o tornozelo. Aí você olha o BO, faz sentido, tá ok, casou aqui o evento gerador. Então, a gente consegue criar um raciocínio clínico entre o que o cara está dizendo e os documentos que ele tem e o evento que ele diz que teve que gerou os problemas dele. Então, isso também é uma coisa que a gente faz. Tudo isso são serviços separados. Estudar a linha do tempo. O que é a linha do tempo? Tanto na área trabalhista quanto na área previdenciária, a linha do tempo do adoecimento é importante. Semana passada a gente recebeu uma notícia excelente. Nós temos uma cliente que estava desde 2010 tentando provar que ela está incapacitada para trabalhar. E o INSS veio negando os problemas dela todos os anos, a justiça também vinha negando, e nós conseguimos provar que ela estava doente, mas o juiz só considerava que ela estava doente a partir do ano de 2015. Em 2015, pelas condições de saúde dela, ela não pagava o INSS. Então, ela não tinha direito ao benefício. Ela só tinha direito ao benefício se eu provasse que ela estava doente desde 2010, porque em 2010 ela contribuía. Então, essa linha do tempo ela tinha que ter sido puxada para trás. Eu tinha documentos até 2015 que provavam o problema, mas de 2015 para trás não tinha. O que nós fizemos? Nós pedimos para ela buscar todo o prontuário dela no postinho de saúde. Lá no prontuário veio desde 2000 e picada café lá, desde da vida toda da pessoa. E a gente começou a estudar o prontuário, e aí a gente começou a mostrar, olha, doutor, desde 2009 tem as queixas, tem aqui as consultas que ela fazia no postinho com a queixa dela, ela tinha um problema de medula, mielite transversa. Mielite transversa. E aí a gente conseguiu provar que ela estava doente desde 2010. E o juiz acolheu. Agora ela vai receber atrasados desde 2010. São 13 anos que o INSS vai ter que pagar ela. Isso vai dar mais de 100 mil reais. Então, essa construção, só a gente consegue fazer. E olhar o prontuário, ou então, assim, na área trabalhista, quantas vezes, né? A pessoa tem um contrato de trabalho de 2010 a 2020. Ela entrou na empresa, começou a trabalhar em 2013, ela fez uma ressonância, tinha um abalamento discal. Continuou trabalhando em 2010, 2013, fez a ressonância com abaulamento. 2016, nova ressonância, discopatia degenerativa. Continuou trabalhando um ano depois, outra crise, ruptura no lar. 2020 foi demitido. Aí você pega e faz uma construção. Cara, olha aqui, ela vem adoecendo na empresa. Teve uma progressão da doença e das incapacidades. Quem faz isso? A gente. Todos são serviços que a gente pode prestar. Como a gente já viu os documentos, raciocinou em cima, estudou a linha do tempo, eu posso dizer para o advogado, por exemplo, se ele me perguntar se a ação é viável ou não. É viável essa ação ou não é? Quais são os pontos fortes e pontos fracos da ação? Porque o advogado também não tem interesse em entrar num processo natimorto. E tem processo que é natimorto. Quantas vezes eu já peguei aqui? Peguei casos a pessoa queria processar a empresa porque desenvolveu o joanete. E botar a culpa na empresa. Eu digo, cara, joanete não é do trabalho. A pessoa fez uma ruptura do ligamento cruzado e quer dizer que a culpa é da empresa.
Mas como é que você rompeu o cruzado? Em pé, caminhando. Mas você caiu? Não, não, é porque eu sou vigilante. Meu, não faz sentido. A gente sabe que a ruptura do cruzado é traumática. Então, assim, coisas que o advogado não sabe. Ele vai pegar o exame, tem uma ruptura aqui de uma estrutura, vamos processar. Então, a viabilidade da ação é com nós. Que mais? Relatório técnico para fomentar a peça inicial ou a contestação. O que é isso? A peça inicial é o documento que o advogado usa para acusar alguém. E a contestação é o advogado do outro lado defendendo o acusado. E isso envolve a parte técnica. Eu tenho que acusar a empresa, eu tenho que acusar o INSS, eu tenho que acusar a seguradora líder, eu tenho que mostrar que a pessoa está doente ou que tem uma deficiência. E a parte técnica da acusação ou da defesa, somos nós que podemos ajudar o advogado a construir. Quesitos. Quesitos são perguntas estratégicas endereçadas ao perito para que ele vire o olhar para a minha tese. Por exemplo, eu já sei que o meu paciente tem uma deficiência na função mobilidade articular de flexão de ombro. Ele não consegue fletir o ombro acima de 60 graus. Eu sei que ele tem uma deficiência nas rotações, na abdução também. Que perguntas eu vou fazer para o perito que vão me beneficiar? Eu vou pedir para o perito, queira o louvado, quantificar e qualificar a função mobilidade articular ativa de flexão. Quanto que está a flexão? O cara vai fazer lá, 60 graus. 60 graus é quanto? Grave, pela CIF. Então, assim, perguntas, um sniper, sabe aquela pergunta calibrada, aquela pergunta certeira, que vai virar o processo em direção à minha tese? Essas perguntas somos nós que elaboramos. Todos esses serviços que você não precisa tocar no paciente, que é só análise documental, você pode fazer à distância, do conforto do seu lar. Quantas impugnações, quantas quesitações, quantas análises de viabilidade, tem várias questões que você pode ser feita à distância. Parecer ad hoc. Parecer ad hoc, o sufixo ad hoc significa que se destina. Parecer, sim, você precisa avaliar fisicamente, talvez, o seu cliente, e aí você vai construir um parecer mostrando quais são as condições físico-funcionais atuais daquela pessoa. Tranquilo, pode ser feito. Preparar o autor ou o réu para o ato pericial, ou seja, preparar o seu cliente. Cara, na área previdenciária isso é muito importante. Às vezes o paciente não sabe se comportar, joga a perícia no lixo. Ele começa a se vitimizar, ele começa a querer enganar o perito, ele começa, sabe? Então você tem que dizer, olha, vai ter a perícia, é importante que você se comporte, que você deixe o perito fazer os exames que ele quer fazer, isso é super importante. Ou, vamos falar na área trabalhista, se você defende uma empresa, preparar o ato pericial, vamos trazer aqui o líder de produção, vamos trazer o técnico de segurança, vamos colocar aqui pessoas que vão contribuir com o ato pericial, vamos separar uma sala para o perito chegar, vamos receber o perito. Então, assim, esse preparo somos nós somos as pessoas nós somos os assistentes, os jurisconsultores ali naquela posição, e a gente tem que ajudar o nosso cliente. O que mais que a gente faz? Nós podemos, e eu uso isso muito, dar uma folha de entrevista para o advogado entrevistar o cliente com pontos estratégicos envolvendo o local de trabalho, quando a perícia for trabalhista, acompanhar a perícia em loco, estar presente, fazer as filmagens, as medidas, periciar junto com o perito do juízo, desenvolver a prova pericial, isso é um atributo do fisioterapeuta forense, elaborar o parecer do assistente técnico, que é o documento que o juiz vai receber, então o juiz recebe 3 documentos no processo, quando tem todos os atores, recebe o laudo do perito do juízo e os pareceres dos assistentes, um de cada lado. Impugnação ao laudo, esse é um serviço que eu faço direto à distância. Eu tenho clientes que faço impugnação Londrina, no Paraná, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, faço impugnação para Londrina, no Paraná, Cascavel, Rio Claro, em São Paulo, tenho cliente em Manaus, tenho cliente em Criciúma, tenho cliente em Passo Fundo, tenho cliente em Porto Alegre, tenho cliente no Espírito Santo. Cara, é um trabalho que você pode fazer, impugnar, o que é? É ajudar o advogado a contestar um laudo. O laudo veio e o laudo está com problemas. O laudo ele tem que cumprir 2 aspectos. Ele tem que cumprir um aspecto legal, ou seja, a lei diz como que o laudo tem que ser feito. E também o laudo ele tem que cumprir questões técnicas envolvendo a bibliografia específica da matéria
e envolvendo o caso concreto. Então, isso, apontar as falhas do laudo é um trabalho do fisioterapeuta forense. Seja um laudo médico, um laudo fisioterapêutico, um laudo de engenharia, não importa. A matéria que a gente está estudando, se é incapacidade físico-funcional ou se for questões de ergonomia, podemos atuar sem problema. Quesitos complementares, que são perguntas depois que o perito entrega o laudo. Você pode fazer perguntas para ele antes, durante e depois. Antes e durante a perícia é uma forma. Depois que ele entrega o laudo, você pode fazer mais perguntas para ele em relação aos quesitos complementares que a gente chama. Beleza. Mais ações do fisioterapeuta. A gente pode ajudar o advogado a se manifestar sobre documentos. Às vezes, no processo é juntado algum documento aleatório e o advogado diz, e aí, eu aceito esse documento ou contesto? Ele é bom para minha tese ou não? Isso acontece, às vezes, a empresa junta análise ergonômica no meio do caminho, e aí aceita aquela análise ou contesta aquela análise? Então, manifestações técnicas somos nós que fazemos também. Auditar documentos, conforme a NR, falei agora da análise ergonômica. Contestação do NTEP. NTEP é um trabalho administrativo. O NTEP é quando a empresa é condenada, condenada não, a empresa é penalizada quando a pessoa dá entrada no INSS com algum tipo de doença. Vou dar um exemplo. O governo criou uma estatística onde ele diz o seguinte, olha, quase todo mundo que dá entrada no INSS com síndrome do túnel do carpo e trabalha em frigorífico é doença ocupacional, é acidente de trabalho. Tem uma estatística disso. Então, vamos supor que a pessoa deu entrada no INSS pedindo um auxílio-doença e ela trabalha no frigorífico e é um túnel do carpo. Automaticamente, o INSS transforma aquilo em acidente de trabalho e a empresa aumenta a taxação de impostos para a empresa, é prejudicial ao extremo para a empresa. E ela tem que contestar isso. Isso acontece, vou dar um outro exemplo, que não tem nada a ver com o frigorífico e que é injusto para a empresa. O cara trabalha de porteiro no frigorífico. Ele só fica sentadinho, apertando um botãozinho lá, abre e fecha uma cancela, ele não faz movimentos repetitivos, ele não corta frango, ele não faz nada. Só que ele joga futebol 3 vezes por semana de goleiro. Aí ele desenvolveu o túnel do carpo por causa do futebol. Quando ele dá entrada no INSS, eles vão olhar lá, síndrome do túnel do carpo, frigorífico, match. Nem Tinder, deu match. Acidente de trabalho. A empresa diz, não, isso não é acidente de trabalho, não. Ele é porteiro, ele não é da auxiliar de produção. Essa contestação, que é uma mini perícia ergonômica, nós fazemos. Dá para cobrar um salário mínimo ou mais para fazer. Estimar o dano corporal, né? Ou seja, o quanto a empresa pode vir a pagar por um problema de doença ocupacional acidente típico. Quando o processo termina e o juiz dá a sentença, as partes podem apelar ao tribunal. Na sentença, a decisão é monocrática, uma cabeça, uma sentença, um juiz. Ela pode apelar para o tribunal. No tribunal são 3 desembargadores. Essa apelação, ou seja, pedir revisão do processo, tem partes técnicas envolvidas. E essa parte técnica envolvida a gente pode fazer. E, além disso, a apelação ela é entregue no papel ou o advogado pode fazer o que a gente chama de sustentação oral, ou seja, em vez de ele entregar a apelação no papel, ele faz uma mini apresentação, uma palestra para os desembargadores. Ou seja, ele pede a palavra, hoje é feito que nem no Zoom, assim, mas ele pode presencialmente lá no tribunal, subir na tribuna e fazer uma apresentação de 10 minutos, explicando o ponto de vista dele, por que a tese dele está correta e por que o juiz errou. E os desembargadores vão apreciar essa palestra, essa sustentação oral, e podem vir a mudar o discurso, né? Mudar a sentença. Então, é super importante esse trabalho aí também. Vou dar uma dica de ouro para vocês que estão querendo ingressar no mercado de trabalho, estão querendo ingressar nessa área, e essa dica vale para você de todas as formas, também no seu negócio como fisioterapeuta, independente da área que você atua. Esteja bem posicionado nas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. Se você não tem um Instagram organizado, você está botando dinheiro no lixo. Você está botando dinheiro fora.
você está perdendo pacientes. Hoje, sabe quanto tempo um brasileiro fica na internet por dia? Em média, 3 horas e 45 minutos. E quando eu falo estar bem posicionado no Instagram, é mais ou menos isso aqui, ó. São todos meus alunos, tá? Você olha, tem uma boa foto de perfil, tem ali escrito na bio o que ele faz e como ele ajuda a pessoa que chega ali. Eles têm postagens falando da fisioterapia forense. E essa área, ela é para qualquer profissional. Ah, mas Douglas, eu tenho medo de ir para esse lado, porque, né, é uma área diferente e tal. Gente, eu vou trazer para vocês aqui que se você tiver estudo, se você tiver dedicação, você consegue, que eu tenho o maior orgulho de mostrar isso aqui, ó. Hoje e ontem, alunos meus, alunas minhas alunas, melhor dizendo, a Niara deu um curso na OAB do Rio Grande do Norte, cara. E a Adriana palestrou na OAB de Pelotas, falando de perícia, cara. Isso é incrível. Qualquer um pode, desde que se dedique. É fácil? Não. É simples? É. Não é fácil, mas é simples. E, cara, carrega essa frase com você. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, o Walt Disney. Essa foto, gente, eu tirei no parque da Disney de Los Angeles, na Califórnia, que foi o único parque que o Walt Disney construiu e viu e participou. Eu sou fã do Walt Disney. Essa foto eu tirei em 2019, porque as pessoas perguntam para mim assim, quem me acompanha no Instagram tem um Reels lá, o cara disse para mim, perguntou no meu Instagram assim, vem cá, tu trabalha ou só dá curso? Cara, como assim? Como se ser professor não fosse um trabalho, cara. Mas para mostrar que eu venci na fisioterapia forense, independente do braço educacional da minha empresa, essa foto é de 2019. Eu nem era professor. Isso é em dezembro de 2019. Todos os sonhos que eu realizei profissionalmente foi a fisioterapia forense que me deu. Nessa mesma viagem, eu fui a Nova York, que eu sou um cinéfilo, eu amo cinema. E ver os filmes, as cenas gravadas em Nova York, que você está lá presente, foi incrível. Então, a fisioterapia forense me trouxe até aqui. Viagem, família, todos os sonhos. Então, eu deixo essa frase aqui, porque nós temos uma resistência ao novo, ao diferente, mas o impossível é melhor, porque lá a concorrência é menor. Beleza? Amanhã eu vou falar como cobrar, quanto cobrar, como receber, e vou mostrar para vocês a construção dessas questões envolvendo a fisioterapia forense. Beleza? Eu vou liberar os microfones, se alguém quiser, e vou voltar aqui para ver as perguntas como prometido. Ó, vamos ver aqui. Uma dúvida, a apresentação ao juiz seria como fazer a apresentação aos advogados? Sim. A apresentação ao juiz é o seguinte, você vai ligar na vara, vai conversar com o secretário da vara, que é quem manda na real, tá? Você vai pedir para conversar com o juiz. Eles... Ai! Quantas vezes você vai ligar? Cara, quantas for necessário. Eu, em 2014, para conseguir agendar com um magistrado, o secretário dele disse, cara, se você quiser vir hoje, ele vai te atender da 1 às 1h40, que é o tempo que ele tem no começo das audiências. E eu fui. Eu tive 10 minutos para convencer ele, e eu disse para ele, cara, a única coisa que eu quero é uma chance. E eu vou te mostrar que você nunca recebeu um laudo tão completo quanto o meu. O meu é o melhor laudo que você já viu na vida. E eu levei uma amostra do que eu ia entregar. Quando ele olhou, eu disse, caramba, você vai entregar isso aqui? Vou. Me dá uma chance que você vai ver. E de 2014 para cá, já são mais de 8 anos trabalhando nessa vara. Eu atuo na vara, na primeira e na segunda vara de Bento Gonçalves há 8 anos. Então, cara, é você botar a cara lá e mostrar que você é bom. Você tem que ser bom.
Você tem que mostrar que você é bom. Você tem que mostrar que você é impossível de ser ignorado. É isso aí. É possível se especializar no penúltimo, no último semestre da faculdade? Sim. Inclusive, eu tive alunos de último semestre no meu curso, sempre tem, vai tranquilo. Claro que eu sempre digo, eu acho que você deve botar energia em se formar, mas se você dá conta, estou aqui. Eu não sei como entrar nessa área, onde faço o curso de fisioterapia forense. Cristiane, amanhã vou dar uma oportunidade, se vocês me permitem, eu falo do meu curso para vocês, tá? O nome do meu curso é CZP, Começando do Zero na Perícia Fisioterapêutica. No final, se possível, eu gostaria que colocasse a parte que fala das perguntas frequentes novamente. As perguntas frequentes é concurso? Precisa de pós? Preciso de conhecidos para atuar na área? Preciso consultório? Outras perguntas que esse trabalho é CLT? Não é CLT, gente. Eu tenho um aluno, que é o Vinícius, da turma 12, que ele é CLT num escritório de advocacia. Os caras contrataram ele como jurisconsultor e assistente técnico, mas é um. Eu imagino que, com o tempo, os escritórios conhecendo o nosso trabalho, vai ter mais espaço. Hoje nós estamos começando ainda. Nós estamos entrando, nós estamos fazendo, nós estamos construindo. Pensa, o professor Ricardo escreveu isso aqui em 2009. Cara, é pouco tempo, 10 anos. Pensa, um processo judicial pode demorar 5, 6 anos. Então, as coisas são devagar. A própria fisioterapia é muito nova. Mas lembre-se, quem chega primeiro bebe água limpa. Lá, a primeira vez que eu tive contato com o Pilates foi em 2005. Aqui em Caxias do Sul, a minha colega trouxe o conceito do Pilates para a clínica que eu trabalhava. Ela era chamada de louca por causa do barrel e por causa das molas. Mas que ridículo isso aí, fazer a pessoa puxar mola. E ela seguiu com aquilo e ela se tornou a maior referência que eu conheço na minha região aqui, e ela fez muita grana com Pilates e continua fazendo, porque ela chegou primeiro e bebeu água limpa. Depois, hoje nós estamos aqui, uma terra de ninguém, sabe? Poxa, quem está chegando no Pilates agora sabe a dificuldade. Briga por preço, enfermeiro faz, né? Nem vou falar, nem vou entrar nessa discussão, mas é triste falar isso, mas enfim. E, cara, nós estamos agora, chegando primeiro. Então, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, pensa nisso também. Perdão, minha net caiu. Não sei se já foi respondida, mas onde deve fazer a inscrição para atuar com fisioforense? Tá. Para atuar como jurisconsultor e assistente técnico, você não precisa se inscrever em lugar nenhum. Basta você ter um CREFITO ativo. Tem um CREFITO ativo? Tem, beleza. Não, mas eu quero ser perito do juízo. Então, tá bom. O perito do juízo, ele precisa passar por uma parte burocrática. O que é a parte burocrática? Se você vai trabalhar na Justiça do Trabalho, você tem que fazer um cadastro no Tribunal Regional do Trabalho. O cadastro vai exigir diplomas, comprovante de residência, outros comprovantes e um alvará de autônomo. Se você... Ah, mas eu tenho CNPJ. Vale alvará de CNPJ? Não. É alvará de autônomo. Para isso é para fazer o cadastro. Depois, para você poder acessar os processos, você tem que ter um CPF digital, que é esse aqui. CPF digital, tá? É um pendrive com seu CPF aqui dentro. Então, você precisa ter um desse para poder acessar os processos. Entre o alvará e o certificado digital, você tem que investir aí... Se fosse na minha cidade, o alvará é R$600. E o certificado digital, mais uns 200 e pouco. Uns R$750 aí para começar. Isso é no Tribunal Regional do Trabalho. Se for para o Tribunal de Justiça, você tem que entrar no Tribunal de Justiça do seu estado e fazer o cadastro lá também. E na Justiça Federal também, são 3 cadastros. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho. Faz as 3 inscrições, cada um tem um jeito, cada estado é de um jeito. Não adianta... Às vezes as pessoas me perguntam, você tem uma aula no curso sobre isso? Não tem, porque cada lugar é um jeito. Não adianta, eu não vou ter uma aula de cada tribunal. E muda muito. Os caras botam coisa, tiram coisa. Mas é uma sequência, sabe? É uma sequência que você tem que seguir ali. Os caras, ó,
faz upload disso, faz upload daquilo, é tranquilão, cara. Tem mistério em fazer. Às vezes demora, rejeitam o seu cadastro. Ah, porque o diploma tu escaneou cortado. Porra, é burocrático. Mas dá para fazer, consegue. E é assim. Beleza, tô com o cadastro ativo. Aí você vai ouvir por aí. Ah, eu já me inscrevi faz 3 anos e nunca fui nomeado. Beleza. Sucesso. Quantas vezes tu foi falar com o juiz? Nenhuma. Meu, é cargo de confiança. Tem aqui, o juiz precisa um perito. Ele vai pegar uma lista, porque o tribunal é um cadastro, então é uma lista. Tem o João, tem a Maria, tem o Pedro, tem o Flávio, tem a Juliana, tem o Eduardo e tem o Douglas. Aí o secretário diz, Douglas, o Douglas é aquele que teve aqui, lembra? Eu tenho aqui o currículo dele e o exemplo de laudo. O senhor quer ver? Quero. Beleza. Qual que tem mais chance de ser nomeado? Eu que fui lá falar com ele uma vez, ou o João que ele nunca viu na vida? Então, cara, cada um tem que fazer a sua parte, né, meu? É ir atrás, é correr atrás. Então, só que, cara, ser perito não tem glamour. É uma frase que eu uso direto. Ser perito não tem glamour. Você é cobrado, você é macetado pelas partes. É o papel mais difícil. Qual que é o mais fácil? O assistente técnico, ele entrega lá e tá bom, tá aí, ó. Franco atirador. Então é isso aí. Aqui no Rio Grande do Norte, eu não posso encontrar capacitação. O meu curso é online, tá? 100% online. Eu já capacitei mais de 300 fisioterapeutas forenses. Boa noite, Douglas. Como trabalhar com os advogados que são amigos e familiares? Melhor ainda. Chega lá e diz, me mandem os casos e me paguem. Vocês vão triplicar a renda de vocês aí no escritório. Você vai dizer, Regina, você vai chegar e vai dizer assim, o meu familiar, você quer economizar o seu tempo precioso e aumentar a taxa de sucesso das ações? Fecha comigo aqui, que você vai ver a diferença. No meu evento presencial esse ano, eu fiz um evento presencial, juntei todos os meus alunos em São Paulo, o evento se chamou Physiomillion. Eu trouxe a doutora Ana, do perfil Advoga Aí, do Instagram. Ela veio falar para nós da importância do fisioterapeuta forense. Ela disse, vocês não sabem o alívio mental que vocês trazem para o advogado. Vocês tiram a pressão da cabeça, porque a parte técnica é muito difícil para eles. E ela disse, não é o Douglas que está falando, é o advogado que trabalha, que diz a importância da gente. Foi incrível a palestra dela. Então, o Eduardo pergunta, tem muito campo na área previdenciária? Você chegou depois, né? Considerando que o INSS nega 4 milhões, mais de 4 milhões de benefícios todos os anos, e que isso tudo é judicializado, e que onde tem um ser humano, tem alguém pagando previdência, cara, o campo é gigante. Tanto é que é só vocês olhar para onde estão os advogados. Onde tem o maior número de advogados trabalhando? Trabalhista e previdenciário. Meu, esse é o campo. Essa semana, eu nunca tive uma demanda na área da família. Na área da família. Sim, as questões envolvendo a área da família. Uma aluna me chamou e disse, Douglas, olha só, a advogada está me pedindo se eu consigo fazer um parecer para mostrar que a criança tem deficiências e que a advogada quer pleitear uma pensão maior do pai, baseado nas deficiências. Isso é incrível! Eu nem sabia. Aí ela me perguntou, posso fazer? Óbvio, é diagnóstico fisioterapêutico. Olha aí, cara. Então, assim, é só você abrir a boca e dizer o que você faz. Os caras começam a entender o que a gente faz e entender que o nosso trabalho é importante nessas questões e começa a surgir. E agora eu tenho um exemplo para dar. Eu não tinha um exemplo da área da família. Agora eu tenho, ó.
A advogada quer aumentar a pensão porque a criança é especial. Putz, cara, sensacional. Eu não tinha exemplo para dar da área tributária, mas agora a gente tem da parte de isenção fiscal e até desconto no IPTU. Então, isso cai na área tributária. Então, assim, meu Deus do céu. Entrei um pouco depois da aula e gostaria de saber como devo chegar para um advogado e apresentar o serviço. Ezequias de Salvador. Cara, assim, ó, a apresentação ao advogado, ela é uma venda. E vocês hoje, a partir de hoje, vocês têm que encarar a venda como algo natural. Fisioterapeuta que não vende, quebra. Ai, Douglas, vamos parar com essa paixão desenfreada de que, saúde não é comércio. Meu, isso é bobagem. Gente, vender é um ato de amor. E eu vou provar para você agora que é um ato de amor. Se você pega um pai de família que tem um filho de 2 anos, que morre de dor nas costas e não consegue pegar o filho no colo, e você vai lá, vende o seu trabalho, e esse pai volta ao normal para poder pegar o filho no colo e abraçar, isso não é um ato de amor? Caramba, velho! Você tem que vender o seu trabalho. É um monte de gente sofrendo. Você alivia o sofrimento alheio. Quer saber o dia que eu descobri isso? O dia que nós fizemos um caso aqui no escritório, que o paciente estava 5 anos sem receber nada do INSS. E a gente conseguiu retroceder e ele recebeu. E por acaso eu estava no escritório e ele disse, doutor, eu quero lhe abraçar. Porque fazia 5 anos que eu passava fome. Humilhado nas filas do INSS. E agora eu vou conseguir receber o que me é de direito. Então, cara, tem que vender o seu trabalho. E para o advogado, o ato de amor que você tem com ele é que ele vai ter mais tempo com a família se ele ficar menos tempo no escritório. Porque às vezes o cara fica depois do horário estudando a parte técnica porque ele não sabe. E ele também tem que aumentar a taxa de sucesso para ele poder empregar mais pessoas para o escritório dele crescer, porque é um ganha-ganha. Se o escritório dele ficar maior, ele vai dar mais serviço para você. Então, é vender o seu trabalho. E não adianta você chegar lá assim, oi, eu sou fisioterapeuta forense, tem trabalho para mim? Não, isso é interesseiro. Seja interessante antes de ser interesseiro. Diz, doutor, o senhor já conta com fisioterapeuta forense na sua equipe? O cara diz, o que é isso? Desperta curiosidade. Seria bom para o senhor não precisar mais estudar a parte técnica dos processos que envolvem doença ocupacional? O senhor receber tudo pronto? Seria interessante? Porra, seria. Seria interessante para o senhor ter mais tempo para cuidar da parte estratégica do seu escritório e deixar a parte técnica de exame e tudo mais com outro profissional e receber tudo pronto? Seria. Seria interessante otimizar o tempo do seu time? Seria. Seria importante para você aumentar o sucesso das ações? Seria. Pronto. E aí você tem que fazer. Não é muito fácil para a gente, porque nós não estamos acostumados a vender. A gente não tem esse tino, a gente não tem essa habilidade. E vender não é um dom. É uma coisa que a gente aprende com teste, com treino. Nós temos medo da rejeição. Nós temos o medo da rejeição, é isso que nós temos. Quando a gente tem vergonha de vender, não é a vergonha da venda, é a rejeição. De receber um não na cara. Eu não quero. Não. Só que a rejeição, ela tem 3 níveis de consciência. O primeiro nível é assim, ó. Camila, você que está com a câmera aberta aí. Camila, você quer esse copo d'água? Não. Quer? Não? Não. Nível 1 de rejeição. Meu Deus, ela me odeia! Ela não gosta de mim, ela odeia, eu ofereci o copo d'água, ela não quer, meu Deus, é uma coisa comigo, eu sou feia, eu sou careca, blá. Esse é um nível de rejeição. Isso é o que o seu cérebro faz internamente. E tem um segundo nível. Camila, você quer esse copo d'água? Não. Putz, esse copo tá feio pra cacete, essa água é sem gás, ela não vai querer, ela não... Você tem um nível de rejeição com o que você está entregando. Esse é mais suave, e você
não fica tão chateado. E o terceiro nível é assim. Você quer esse copo d'água? Não. Foda-se. Não quer? Você está perdendo um copo lindo de cristal, com essa água maravilhosa. Passe sede. E é nesse lugar que você tem que estar. Quando o advogado diz não para você, ele não disse não para Camila, não disse não para o Douglas, ele disse não para o futuro dele. Quer ficar aí trabalhando que nem um cavalo? O problema é teu. E essa rejeição a gente tem que aprender a se colocar no nível 1. Você sabe que entrega o melhor e se ele não quer, é um problema dele. Então, cara, é assim que se vende. Como ter o CPF digital? Você pode comprar ele em algumas empresas. Tem o Serasa, vende o CPF digital, a CertiSign. Se você buscar a Câmara de Indústria e Comércio da sua cidade, você consegue. A própria OAB da sua cidade também vende. Em vários lugares aí, tá? Pesquisa preço aí que você consegue. Posso atuar como pessoa física? Pode. Você pode começar como pessoa física, só que o volume de trabalho vai crescendo também os seus rendimentos, quanto você recebe, e vai chegar uma hora que você tem que ir para PJ, para pessoa jurídica, que não vale a pena, você vai estar pagando 27% de imposto. Existe uma transição da pessoa física para a jurídica, tá? Professor, é comum um site do CGO ficar fora do ar para peritos que estão se inscrevendo? Olha, Camila, diz que tá dando pau o site lá, né? Então, estão passando por alguma atualização, não sei o que tem lá. Eles estão demorando 30 dias para dar retorno do cadastro. Então, não sei o que está acontecendo aí. Está dando pau. Como atuar e quais as funções do FIS? Ah, Yara, eu não vou repetir tudo, não. Depois você assiste a gravação, tá? Depois você assiste a gravação aí, porque senão eu vou repetir tudo, não vai dar para mim, tá? Valores vou falar amanhã. Alguém disse aqui, obrigado, Douglas, vamos para cima, tá bom? Não sei quem é. O Galaxy A22, vai Galaxy. É possível conciliar a fisiodermato funcional com a forense? Kalila, boa pergunta. Eu acho totalmente possível, porque você tem liberdade de tempo, né? O fisioterapeuta forense, ele não tem compromisso com o horário. Se eu vou trabalhar domingo das 6 da tarde à meia-noite, ou se eu vou trabalhar na segunda, da 1 da tarde às 6, ou se eu vou trabalhar na terça, das 6 da manhã às 11, eu defino o meu horário. O que eu não posso perder é o prazo. Prazo é sagrado. Eu tenho que entregar dia 20/5. Beleza, eu tenho 3 dias para trabalhar. A hora que eu vou trabalhar é comigo. Eu decido. Então, isso é totalmente possível. Eu tenho alguns alunos hoje que atuam 6 horas CLT em hospital e 6 horas se dedicam à fisioforense, fazendo outros trabalhos. Tranquilo. Eu atuo 80% do meu tempo com fisioterapia forense, 20% com fisioterapia do trabalho. Eu faço análise ergonômica, faço avaliações ergonômicas preliminares, faço contestação de NTEP, atuo pontualmente, 20%. Hoje, eu diminuí um pouco a minha atuação, o Douglas, com fisioterapia forense, deleguei uma parte para o meu colega, porque eu tenho muitos alunos. E uma parte do meu trabalho é cuidar dos alunos também. Então, eu estou equilibrando isso. Mas acho super plausível, bem tranquilo. Tem um aluno que tem clínica e atua com fisioforense. Tem um aluno que atende a domicílio, tem a escala de domicílio dele e faz fisioterapia forense. Tranquilão. O que pode acontecer e dar conflito de agenda mas isso tem como você se programar. O perito que vai dar o dia e a hora da perícia. Quem determina a perícia, se tiver uma perícia em loco, né? Quem determina é o perito. Se ele botar lá a perícia, amanhã eu tenho uma perícia, tá? Amanhã eu vou fazer perícia.
eu vou acompanhar como assistente técnico. É dia 18 à 1 da tarde. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar minha agenda, porque eu não vou poder trocar esse horário. Só que isso foi me avisado com 25 dias de antecedência. Então, organiza para estar disponível naquele horário. Trocar um plantão, sabe? Tem que se organizar. E se tiver volume de trabalho assim, aí você acaba tendo que escolher, né? Mas quase sempre a gente organiza a agenda e dá certo. Podemos mostrar ao advogado aquela relação de atribuições do fisioterapeuta para estabelecermos a parceria? Claro. Pode, só você tem... Quando numa negociação, Regina, domina a negociação quem faz as perguntas certas. Por exemplo, você não sabe a dor do advogado. O que você tem naquela lista são remédios. Tem remédio para tudo. Tem dor de barriga, tem dor de cabeça, tem para diarreia, tem para estômago, tem tudo. Só que você não sabe a dor dele. Você diz, olha, eu tenho todos esses remédios, toma um aí, escolhe um para tomar. Então, qual é a sacada? Quando eu vou fazer uma reunião com o advogado, eu pergunto para ele, doutor, qual que é o seu desafio hoje? Ah, o meu desafio hoje é com impugnação. Eu tenho dificuldade de fazer impugnação. Beleza. Estou aqui para lhe ajudar. A minha especialidade é a impugnação. E aí você discorre sobre aquilo. Você vai dizer para ele, olha, quando eu vou fazer uma impugnação, eu tenho o cuidado de examinar 2 pontos. Parte legal e parte técnica. A parte legal é que o laudo tem que cumprir o artigo 473 do CPC. E a parte técnica, eu vou analisar o exame físico que ele fez. Aí você separa. E aí você pode, na sequência, dizer, doutor, se eu quer ver uma impugnação, vou lhe mostrar aqui. Você abre o documento e mostra uma impugnação para ele. Diz, putz, caramba, boa essa impugnação. Ou você vai perguntar para o cara, diz, olha, minha dor aqui, que eu perco muito tempo estudando o processo. Putz, olha aí, posso lhe ajudar nisso. Se eu quiser mandar o processo para mim, eu estudo a parte técnica e separo os documentos que o senhor precisa. Então, você pergunta quais os desafios ele vai te dar. E aí, a partir dali, você apresenta as soluções. O não já tem, tá bom, Juliana? Ah, o meu está negando o comprovante de residência, mas está fora do ar, não consigo arrumar. Camila, você é de qual estado? Pode abrir o microfone se quiser falar. Eu sou de São Paulo, Taubaté, São Paulo. E qual que é o TRT aí, 2 ou 15? Acho que é 15. Tá. Sabe o que eu te sugeriria? Você ir na vara. Porque o secretário da vara tem acesso ao CGO. Diz, olha, eu me inscrevi e tô com esse problema aqui, ó. Consegue me ajudar? Até porque eu não entendi porque eles não aceitaram meu comprovante de residência. Tá no teu Então, nome? tá no meu nome. Já fiz 2 vezes e as 2 vezes eles, E é eles o quê? O rejeitaram. comprovante é o quê? Telefone? O que é? É do meu celular. Porque as contas da minha casa são no nome do meu marido. Então, a conta do meu celular é no meu nome. E é pré-pago? Acho que é pré-pago. É pré-pago. Pode ser que seja isso. Enfim, não sei. Não deveria negar, né? Não, eu Esquisito. vou, mas obrigado pela dica. Eu vou ver se eu vou lá amanhã para resolver Vai na isso. vara, porque eles têm acesso. E, Obrigada. e pede para, numa boa, assim, ó, vou vir aqui porque é o último recurso, não estou conseguindo, é importante para mim. E aí aproveita e já faz um jabá lá, ó, vou botar meu trabalho à disposição. Sim, Já que está ali, né? é, Beleza. obrigada, professor. Ah, então tá, Ezequias, beleza. Verônica, professor Douglas, muito grato pela sua aula, muito rica. Confesso que antes eu tinha outra visão totalmente diferente em relação à área. As pessoas, quando passam por esses eventos aqui, elas se transformam. Estou animado com a nova ideia, não está fácil terapia intensiva. Eu fui fisioterapeuta de hospital de 2004 até 2010, 2011, ali comecei a me desvincular, eu trabalhava no UTI neonatal e eu sei o quanto é cansativo. Eu peguei depois ali
peguei aqui na minha cidade, na minha região, a serra é muito úmido. Então tem bronquiolite, quando chega o inverno é um inferno. Tá louco. Sou de Dormentes, Pernambuco, cidade de 20 mil habitantes. Aqui a demanda mais, acredito que é previdenciária, sabendo que o pessoal do interior costuma ser mais humilde. Quanto seria, em média, um valor nesse caso? Amanhã falarei de dinheiro. Hoje não, tá? Muito obrigado, Regina, de nada. Só serve conta de luz e gás. Regina, pode ser. Cara, assim, ó, Camila, pode ser que você indo lá, a pessoa olha que é você. E ele vai lá dá um comandinho lá, ó. Quando eu fiz um dos lugares mais difíceis de fazer a inscrição é o TJ do Rio Grande do Sul. Eles pedem para tu mandar tudo virtual e depois tu tem que botar no envelope aqueles que tu mandou virtual para mandar para o físico. Foi assim que eu consegui aprovar meu cadastro. Não é fácil, cara. É burocrático. E não tem um campo para a gente colocar a certidão de casamento, né? Pois é. Porque poderia colocar a certidão de casamento e o comprovante de residência no nome do meu marido, mas não tem. E tu não consegue fazer o upload lá nos outros documentos, nos diplomas, certificados, que lá tem vários, né? Então, lá eu faço todos Olha, eu os vou te dar uma documentos eu ideia. consegui. Sabe o que você faz? Você faz um PDF com 2 documentos no mesmo PDF. A certidão de casamento com a comprovante de residência no mesmo PDF, com 2 páginas. Ah, então eu vou tentar isso, mas se eu conseguir, Página porque eu 1, saio para página fora do ar. 2, né? Tipo, Sim, página 1, página 2. E aí você bota os 2 juntos, que daí você obriga a olhar, né? sim. E eles respondem rápido, né? Você coloca num dia, no dia seguinte já tem um e-mail falando que negou. Pois é, mas aqui hoje nós estávamos discutindo lá na comunidade, a minha aluna perguntou e uma outra que tinha feito o cadastro lá, os caras disseram que demorar 30 dias para responder. Não, aqui eles respondem rápido. Só essa semana que eu não estou conseguindo. Eu entro no Sigel, coloco lá o cadastro, né? Minha senha, tudo. Quando eu clico na parte de perito, aparece uma tela branca escrito erro, no, acho que é número 44944, Tu tro- 499, alguma coisa Trocou de assim. navegador? Não, sempre o mesmo, Deixa eu ver aqui, vou tentar eu acessar o meu aqui. por favor. Vamos ver. Olha, que triste. Não é, é o teu navegador, eu acho. Então eu vou tentar amanhã, senão eu vou até lá na vara Cara, eu vou te levar os falar documentos. que eu tô olhando aqui, tá? Dados pessoais, tá? Ok. Dados profissionais, documentos do domicílio fiscal, alvará, tudo aqui. O meu alvará foi rejeitado primeiro e depois o de autônomo foi. Documentos aqui, ó, vamos ver. Termo de compromisso, ok. Comprovante de endereço atualizado em nome profissional. Ali agora a Regina falou, né, que só pode 3 meses, né? Não tá muito velho o seu? É atual? Não, peguei desse mês. Então. Mas tá funcionando. Experimenta trocar. Eu tô usando o Chrome aqui, tá? Eu uso o mesmo aqui. Vou tentar, saindo da aula aqui, já vou tentar de novo. Muito Beleza. obrigada, viu, professor? O senhor presta alguma assessoria inicial para sanar algumas dúvidas? Para os meus alunos, eu tô ali 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. Sempre disponível. O que eu não faço é dar mentoria no Instagram, né? As pessoas, eu sempre respondo dúvidas no Instagram. Só que às vezes as pessoas não. Douglas, estou com uma dúvida. Tu pode me ajudar? Claro. Qual que é a sua dúvida? Como eu faço um laudo? Porra. Isso não é uma dúvida, né? Aí não dá, né? Sabendo que esse tipo de demanda aparece também nos gabinetes de políticos, seria interessante também fazer parcerias com políticos. Cara,
Tá aí uma pergunta que eu não sei te responder, meu. Se é bom ter... Eu nunca tive nenhuma parceria com político. Eu não sei te dizer, cara. Teria, como eu te falei, eu não tenho nenhum exemplo para te dar agora da nossa atuação junto ao ramo político. Mas até semana passada eu não tinha exemplo na vara de família. Pode ser que começa, né? Vai um daqui, você pode ser o primeiro, conhece um político aqui, explica o que faz, o caputz, ó, tu pode me ajudar fazendo isso. Meu, o nosso trabalho ele é incrível, ele cabe muito na justiça, principalmente que se você tem que provar que a pessoa tem uma deficiência. Poxa, aqui em Manaus o fuso horário é diferente, cheguei bem atrasado. Ah, tá. Mas assiste a gravação, depois eu vou deixar aí. Então é isso, minha gente amiga. Ajuda em algo mais? Amanhã eu vou falar quanto cobrar, como cobrar, quanto receber. Vou mostrar e provar para vocês. A minha promessa é muito forte. O que eu ensino o fisioterapeuta a ganhar R$ 1.000 ou mais por atendimento. Simples assim. Já fui chamado de louco, de mentiroso, de charlatão, de guru da internet, tudo isso. Mas, cara, os prints de Pix que tem ali no meu Instagram não são meus, são dos alunos. Então, assim, tipo, hoje mesmo, tá? Para vocês, vou mostrar que não é mentira, isso é hoje. Agora, um pouquinho antes da aula, uma aluna compartilhou aqui um print, ó. Colheita do dia. Tá escrito aqui, ó, colheita do dia. R$ 3.600. 8% de uma assistência técnica. Não sei vocês, mas eu acho muito bom. Um cliente. Então, cara, dá para... É uma área muito, muito, muito valorizada. Ainda. Como que vai ser daqui 10 anos? Não sei, tomara que continue. Mas hoje a gente está aqui chegando por primeiro e bebendo água limpa. Professor, por favor, repete onde devo me inscrever para a função de perito. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, TJ, Tribunal de Justiça do seu estado, TRF, Tribunal Regional Federal do seu estado. Aí tem que escrever no Google assim. TJ Bahia, TRF Bahia, TRT Bahia. Entra lá e procura cadastro de perito. Obrigado, professor, você é o cara. Ah, você que comprou previdenciária? Tá, legal. Seja bem-vindo. TJB, TRB, isso aí. Mas, gente, vai por mim. Seu perito, cara, não tem glamour. Às vezes, eu conto para os alunos, cara, não acredito. Você está aqui de boa, recebe uma notificação. Quesitos complementares. Pergunta sobre o laudo que você entregou 6 meses atrás. Cara, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Aí um monte de perguntas sobre o laudo. Aí você, putz, 6 meses atrás. Aí você começa a pensar, ah, sim, aquela pessoa que tinha aquele problema, aí você tem que voltar, pegar os vídeos da perícia, pegar os áudios da perícia. Então, cara, é dureza. Ah, o meu Instagram, vou escrever aqui, Douglas Garcia Físio. Se quiser fazer uma foto e me marcar, eu reposto, tá? Que você estava aqui, 15 para as 10, estudando, né? Enquanto uns estão aí assistindo novela, enquanto uns estão aí reclamando da profissão, a fisioterapia não dá dinheiro, a fisioterapia morreu, a fisioterapia blá, blá, blá. Você está aqui estudando, cara. Você já está melhor que 90%, cara. As pessoas só sabem reclamar. Incrível, cara. Incrível. Não tem como dar certo. Ó, eu sempre digo para os alunos, as escolhas do passado te trouxeram até aqui. Se você não está feliz no lugar que você está hoje, não estou feliz com esse lugar aqui. Você tem que fazer escolhas diferentes.
para você ir para outro lugar. E escolhas diferentes é você desenvolver habilidades diferentes, desenvolver outras skills. Agora eu reconheci você. Odalgira, né? Errei. Desculpa. Eu sempre erro porque você bota Odalge aqui, né? Tá bom. Sinal, você é da turma 14, né? Tem que estudar no CZP. Não tem jeito não, cara. Estudar sim. Não adianta, gente. Se não estudar, não evolui. Ó, existe uma consultoria de empresas chamada... agora me faltou o nome. É do Reino Unido. Bom, eu não vou lembrar o nome da consultoria. Uma consultoria que dá... Ela traz estatísticas para as empresas sobre desenvolvimento empresarial. E eles trouxeram uma estatística que diz o seguinte: habilidades e conhecimentos no mundo atual, a cada 5 anos ela vale metade. Ou seja, habilidades e conhecimentos que você vem estudando agora, daqui 5 anos vale meio. E o que você está estudando agora, daqui 10 anos não vale nada. Então você pensa que tem profissionais formados há 10 anos que não estudaram mais. E o que eles aprenderam há 10 anos atrás não vale mais nada. Então, cara, hoje você precisa estar em constante evolução. Ou você tem que estar em um livro, você tem que estar ouvindo um podcast, você tem que ocupar o seu tempo de forma produtiva. Hoje uma pessoa me procurou no Instagram e me disse: Douglas, eu tô... Como é que foi a pessoa que me disse aqui? Ó, estou desmotivada, preciso virar a chave, aí estou sem tempo para me dedicar, estou trabalhando bastante. Aí eu perguntei para ela: você está sem tempo ou está sem prioridade? Aí ela disse: estou sem tempo. Tá, mas vamos supor que agora chegasse uma pessoa e dissesse assim: olha, a pessoa que tu mais ama, a pessoa mais importante da tua vida, ela precisa que você se dedique 2 horas por dia para ela não morrer. Você tem essas 2 horas? Ela disse: óbvio que eu tenho. Porra, então não é falta de tempo. É prioridade. Cata essas 2 horas que você ia dar para essa pessoa e dá ela para você. Essa pessoa é você. Você está morrendo aos poucos. Se você está triste, desmotivado, você não ama mais, você tem que sair desse lugar. Acorda meia hora mais cedo. Sei lá. Eu resolvi estudar na pandemia. Meus filhos estavam em casa. Foi o caos. Eu não consegui estudar, eu sou uma pessoa metódica. Eu posso ter uma postura de vítima ou protagonista na minha vida. Qual que é a vítima? Eu não consigo estudar, os meus filhos não me deixam, eles acordam cedo, blá, blá, blá. Essa é a vítima. Qual que é o protagonista? Eu acordo às 5 da manhã e estudo das 5 às 7 enquanto eles estão dormindo. E faço eles dormir mais cedo. Todo mundo ia para a cama na pandemia às 9 horas. Então, gente amiga, vamos fazer o que tem que ser feito. Disciplina. Já enviei minha foto, tá? Depois que eu sair daqui, eu vou jantar. Depois eu vou olhar o Instagram, tá? Beleza. Amanhã, como cobrar, quanto cobrar, como receber. Vou mostrar para vocês como eu ganhei 47 mil reais num processo. Que foi o processo que me levou para Disney e para Nova York. É um processo. A gente chama de processo baleia. Vou mostrar lá para vocês. Fechou? Beleza? Amanhã encontramos aqui. A gravação vai subir em algum momento. Vou pedir para o Gabriel me ajudar. Eu tenho que fazer um trâmite, tem que baixar, renderizar, subir para o YouTube. Mas vai dar certo. Beleza? Tudo de bom. Fiquem bem, durmam bem. Bora lá. Fui. Boa noite.